gente tem tentado trazer a bandeira do respeito. Então, não importa no que você acredita, no que você concorda, no que você não concorda. Aqui temos que ter um ambiente aberto onde as pessoas possam mostrar o seu eu. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do TV RH. Hoje eu estou aqui na 3M, tenho a honra de receber a Sandra Barquilha, diretora aqui de RH. Sandra, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Legal. A gente vai bater um papo para conhecer um pouquinho da carreira da Sandra, né, de toda a trajetória e falar também principalmente do tema de diversidade, que é algo muito forte, que a Sandra vem fazendo um trabalho excelente. Então, espero contar com a audiência aí de vocês. Sandra, obrigado. Queria que você falasse rapidamente para quem está nos assistindo um pouquinho da sua carreira, sua trajetória. Sei que você está aqui há quase 2 anos, né? Isso. Mas até chegar aqui, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Legal. Bom, eu tenho 20 anos de experiência em recursos humanos. Desses 20 anos eu já passei em empresas como a ADP, International Paper e o Grupo Sanofi. E é 1 ano e 9 meses aqui na 3M. Né? E a minha história aqui na 3M é interessante porque eles estavam buscando um diretor de RH fazia um tempo e quando eles me entrevistaram eles acharam, gostei do seu perfil, mas na diretoria que eu tinha na outra empresa era uma divisão um pouco menor, porque eu trabalhava na divisão de saúde animal da Sanofi, então eram 1.000 funcionários. Você topa fazer um desafio aqui de vir e fazer uma transição com o diretor que vai sair? Nossa, que Exato. diferente. E aí eu aceitei. Então eu vim como gerente geral e eu mesmo montei meu plano de transição junto com ele. Olha. Ele continua na empresa, mas numa outra área, então ele já sabia de tudo isso. Eu fiquei mais ou menos 10 meses nessa transição com ele, sendo que 2 eu fiquei nos Estados Unidos, que eu brinco que eles fizeram toda uma catequização dos processos da matriz. E aqui estou desde junho do ano passado oficialmente na diretoria do RH da 3M, né? Não sou psicóloga, todo mundo acha que eu sou, mas é legal porque a gente que trabalha em RH acaba aprendendo muito. Sou administradora, moro aqui no interior, adoro o interior. As pessoas acham que pessoas do interior trabalham só até 5 horas, né? Porque tá caindo, não cai. Não é verdade, né? E fiz vários cursos em gestão de pessoas, coaching, MBA e tudo mais. E sua carreira começou no RH ou você foi para o RH depois? Eu, na verdade, lá quando eu era muito novinha, eu fiz magistério, cheguei a dar aula. Nossa. Trabalhei em call center para pagar a faculdade e depois entrei em estagiária de RH numa empresa que nem existe mais com esse nome, que era a AGA, agora se chama Linde. E aí comecei. E eu brinco que eu tive sorte, porque eu já fui trabalhar com seleção, com treinamento, e fui gostando. Você falasse pra mim, você queria ser RH? Eu nem sabia o que era isso. Olha. Eu fiz administração pode ser tudo. Sim. O pessoal não fala que é genérico, e é mesmo. É verdade, é verdade. E você saiu de uma empresa que você tinha 1.000 pessoas. Eu tinha, na verdade a Sanofi tinha muito mais que isso, Sim, mas a divisão que eu cuidava tinha 1.000 pessoas. Eu era responsável pelo RH, pela fábrica, toda da divisão de saúde animal da Sanofi. Que já é muita gente, né? Isso. É que você falou aqui, parece que é uma diferença grande do que tem hoje, né? Aqui são 3.500. Sim. Lá eu tinha uma fábrica, o escritório e a força de vendas, aqui eu tenho 7 fábricas. Nossa Senhora. 3.500 funcionários, força de vendas, a operação é maior. Nossa, é uma cadeira que você tem que olhar para... São quase empresas diferentes dentro da mesma, né? Exato, e tem uma coisa interessante, que a 3M ela é uma empresa muito forte na região de Campinas. Então a 3M também tem um papel muito social aqui na região. Seja para práticas de gestão de pessoas, seja porque é uma empresa de inovação, então todas as questões de sustentabilidade, tem instituto. Então, tem uma responsabilidade mais do que só gestão de pessoas pela essa imagem da empresa também, que é um pouco dos desafios que eu também tenho aqui. E você percebeu uma diferença muito grande de sair de uma gestão de 1.000 pessoas para 3.500 ou um número maior de plantas? Você sentiu uma diferença grande? Na verdade, é o mesmo tipo de problema em uma escala maior. Então, eu comecei... É impressionante, porque quando eu estava na International Paper, também eram mais de 5.000 funcionários. Nossa. E aí, eu saí da grande e fui pra menor.
E aí eu tive que adaptar como era a minha cabeça para uma empresa menor. E agora é tudo que eu fazia numa escala maior. Sim. Né? Então, mas a gente se adapta rápido. Os problemas são semelhantes, gente é gente em qualquer lugar. Mas o que mudou mesmo é que agora tudo eu tenho que pensar em vários sites. A gente tem um site em Manaus, por exemplo, Sim. que é quase um outro mundo da distância, das coisas regionais. Então, é como a gente consegue fazer as práticas chegarem em todas as filiais da empresa, entende? E aí você tem práticas que você tem, às vezes, somente localmente ou não? São práticas que você tenta... As mais importantes, eu acredito que você tenha que replicar para todas, né? Mas tem algumas que você localmente fala, acho que isso aqui faz menos sentido. Ah, sim, tem. A gente tem alguns programas, por exemplo, uma coisa forte que tem aqui na 3M, e a gente até já foi chamado como benchmarking, a gente tem um programa que se chama Alameda Saber Viver. Com essas coisas de flexibilização do trabalho, e é muito interessante porque é isso dentro de uma empresa de manufatura, que é diferente no escritório. No escritório vocês podem fazer home office, que é facinho, mas a manufatura é diferente. É verdade. E dentro do Alameda a gente criou uma série de serviços. Serviços que trazem facilidade para o funcionário, né, para o funcionário poder ter acesso desde um salão de cabeleireiro, que legal. cortar cabelo para homens, até serviços de supermercado que entrega aqui. Olha. Né? Não é possível fazer isso em todos os lugares. Porque ou o fornecedor não vai porque a fábrica é menor, aqui eu tenho, se eu contar com os terceiros, 3.000 pessoas nesse site. Então, tem volume. Eu não consigo fazer um salão de cabeleireiro na fábrica de Manaus, que tem 200 funcionários, entende? Então, a gente adapta, tem outras coisas lá. Isso às vezes não gera uma repercussão lá? Gera. E a matriz é sempre... Exato. Tudo é em Sumaré. A gente tem que administrar. Então, o que a gente tem tentado fazer é o que dá para ser igual, a gente faz igual, mas tem coisa que é particular. Do mesmo jeito que tem coisa que em Manaus tem que é específico de lá e que não tem aqui, né? Tem coisas que são regionais, mas a gente tem tentado. E outro desafio é como você leva isso, por exemplo, para a força de vendas. Então, a Alameda para a força de vendas, você bota um dia em pé, porque as pessoas viajam muito e você dá a opção do cara fazer um exercício, uma academia, onde ele estiver. Então, são essas adaptações. É esse o grande desafio, quando você tem que legislar para todo mundo igual, mas não dá para fazer tudo igual. Você precisa adaptar o público, né? E a matriz, eles têm essa percepção aqui da realidade aqui do Brasil, ou eles tentam ter as práticas que funcionam lá para colocar aqui? Como é que é essa troca? A gente tem bastante influência da matriz. Eu devo gastar uns 30% do meu tempo falando com a matriz. Seja para vender o que eu preciso fazer aqui, ou seja para entender o que tem lá e eu preciso trazer. Tem muitas coisas que vêm e a gente tem que fazer. Uma das áreas onde tem menos autonomia é a área de remuneração. Sim. Benefícios eu trato com os fornecedores e tudo mais. Remuneração tem as práticas, você tem que seguir a política. E a gente tem que fazer a coisa andar. Agora, a matriz não determina como é que eu vou, que consultoria que eu vou trazer para a seleção. É tudo local. Mas a gente tem que manter o alinhamento. E desde que eu estou aqui, eu tenho uma relação muito boa com a pessoa que é minha chefe lá fora, para conseguir vender e mostrar a realidade. Não é fácil, porque quem está lá nos Estados Unidos está olhando o global. E eu tenho que poder mostrar desde a legislação que muda, desde a particularidade cultural aqui. Mas eu acho que a 3M lida bem com isso. As questões culturais... Eles entendem. Um exemplo. Aqui a gente resolveu, dentro desse pacote aí de flexibilização, criar a emenda do Natal no final do ano. E eu ouvi muito, não vai dar, porque a matriz não vai deixar, e não sei o quê. Eu vendi como uma coisa que é tradicional, que o Natal é uma coisa super forte no Brasil. E a gente conseguiu vender que as como pessoas uma iam coisa ver um particular. valor muito grande. Exato, né? E a gente não conseguiu parar a fábrica ainda, mas o escritório não trabalhou. E quem precisou falar com a matriz, com o celular de casa falou. É verdade. Isso é uma coisa que não faz muito sentido você parar para pensar, né? Quer dizer, você traz todo mundo para cá, Exato. vai ficar 2 dias, 3 dias ainda Não que vem foi e-mail. né? Vendo aqui, já está uma atividade reduzida, a pessoa já com a cabeça... Já nas festas, né? quer parar, quer aquele momento, eu quero parar. É. E foi ótimo, porque a gente conseguiu implantar isso, mas não como férias coletivas, como compensação, o que foi mais legal ainda. E aí, assim, como vende? Vocês não têm um Thanksgiving? Aqui tem Natal, que é uma coisa forte. Então, é tudo de se negociar. A matriz interfere? Interfere.
Tem um controle? Tem, mas a gente consegue ir administrando se você tem as razões certas, né? As justificativas para as coisas. É que também a empresa já tem, você falou que tem mais de 70 anos aqui no Brasil, né? Isso, 73 no Brasil e mais de 110 globalmente. Então acho que eles também já estão acostumados com... Exato. Com quão complicado é aqui, né? A parte de legislação, eles devem achar uma loucura, né? Eu estava conversando com um diretor outro dia, uma diretora de RH, que ela falou que a matriz não aceitava o dissídio. Aí falou, a gente vai ter que ter o dissídio. Eu falei, não, como assim o dissídio? Não, aqui no Brasil a gente vai ter que dar um aumento para todo mundo. Ele falou, não, imagina, vocês estão malucos, não vão dar esse aumento. Não, mas é lei. Não, vocês não vão dar esse aumento. Aí ficou essa discussão. Conclusão, a pessoa teve que fazer uma manobra, porque eles vetaram. Falaram, não vai dar um aumento para todo mundo. Falaram, mas não é opcional, é dissídio. Aqui no Brasil a gente tem que dar esse aumento aqui estipulado. Foi uma loucura, né? O meu desafio aqui é explicar a multa dos 40% do FGTS. Nossa. Por que é que eu tenho que desligar alguém e a pessoa tem que receber 40%? Por quê? Legislação, mas não tenho entendimento. E aí isso fica pior ainda quando você tem que aposentar alguém. A pessoa já trabalhou, por que eu tenho que pagar 40%? Porque a prática de mercado, não existe uma lei que fala aposentou, vai sair e tenho que desligar e pagar os 40%. Não está escrito, mas é quase que uma jurisprudência. A prática de mercado. Sandra trabalhou 40 anos na 3M, é visto como uma boa prática, né? Ter um reconhecimento. Até porque às vezes a pessoa não vai querer sair, então você faz uma negociação. É super difícil explicar. A gente tem que... Às vezes vai, passa um tempo, daí vamos de novo, a mesma pergunta. E os processos trabalhistas também devem ser uma loucura, né? Eles devem olhar e falar que vocês estão fazendo alguma coisa criminosa, né? E aí para você explicar que não, que na verdade isso é uma prática aqui, né? Eu estava vendo o número, uma reportagem, se não me engano, no Brasil, por exemplo, 50 mil processos, e na planta dos Estados Unidos tinha 50, né? E aí até a pessoa que estava falando, olha, é a mesma empresa com as mesmas práticas, com a mesma tecnologia, com a mesma produção, tudo igual, né? Será que aqui as pessoas, a planta, eles são sacanas e lá eles são bonzinhos? Ou será que a nossa legislação realmente faz de uma maneira que acaba levando para isso, né? E eu fico imaginando para você explicar para fora, ainda mais que isso é uma realidade diferente, né? Esse faz parte do desafio da função em outras empresas também. Cada um tem a sua particularidade. Na outra empresa que era francesa, eu tinha que explicar algumas coisas que ele também não entendia. Faz parte, né? E a questão da diversidade? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que você falou que é uma frente super forte aqui. Até vocês ganharam um prêmio das melhores empresas para se trabalhar, né? Vocês ficaram em terceiro, né? Nessa frente. Entre as maiores empresas do Brasil, né? Da Great Place to Work. Da Great Place to Work. Fala um pouquinho pra gente quais são os desafios, as práticas, né? O que você está conseguindo quebrar de paradigma. Então, a gente tem tentado trazer a bandeira do respeito. Então, não importa no que você acredita, no que você concorda, no que você não concorda. Aqui temos que ter um ambiente aberto onde as pessoas possam mostrar o seu eu, né? Com as regras, os procedimentos da empresa. E aí, dentro disso, nós temos um comitê de diversidade e inclusão, que é formado por tem 3 diretores nesse processo. Eu respondo pela diversidade e tem um outro diretor de business que responde pela inclusão. Ah, mas Sandra, não é tudo a mesma coisa? Mas a gente colocou justamente dividido para que a gente tivesse mais do que um membro de diretoria engajado no processo. Né? E aí nós temos 4 grupos que a gente chama de grupos de afinidades, de pessoas com deficiência, de mulheres, de população LGBT+, e raça. E eles estão em diferentes níveis de maturidade. De mulheres já existe há mais de 4 anos. Legal. Então, com práticas. E esse foi lá no começo tratando de desafios, desde colocar um banheiro feminino na produção, porque antigamente produção não é lugar de mulher, até sala de amamentação, cartilha para orientar o gestor, o que ele faz antes, durante e depois da licença maternidade da funcionária dele, e de começar a tratar o viés inconsciente de que a mulher cuida do filho e trabalha e faz tudo, e o homem... Então a gente tem feito práticas muito de que o grupo de mulheres não seja o grupo das mulheres feministas, e sim os homens participando também. E a gente tem tentado trabalhar o viés reverso, como é que a gente coloca o homem no meio dessa situação. Então,
exemplos. A gente está com uma iniciativa de preparar pais de primeira viagem. Por quê? Porque ele não tem experiência ainda de ter um filho. Não é ele que vai ficar grávido, mas ele vai ter que acompanhar tudo isso. Sim. Se ele consegue se sensibilizar com a esposa dele na casa dele, ele com certeza vai espelhar isso no ambiente de trabalho, quando tiver uma funcionária, uma colega. Então, toda a preparação que o homem precisa ter para receber o filho e como que ele lida com a esposa dele. Então, desde coisas assim que são tentando já mais do que falar da mulher, mas também o homem nesse contexto. Sim. A gente fez um fórum de liderança aí feminina no Dia da Mulher, foi muito legal, porque a gente trouxe homens no painel para falar. Então teve discussões muito legais do lado, tentando trazer o homem no meio da história, né, para não parecer um movimento feminista, né, que a gente não quer que tenha essa conotação. Que às vezes até acaba criando um efeito contrário. Exato. Às vezes, né? Agora eu sou a minoria. A gente escuta piadas, né? No RH o homem é a minoria, porque tem mais mulher do que homem, né? Então, de mulheres, o de de LGBT, a gente tem há 2 anos, e esse a gente tem feito coisas muito para trabalhar comunicação, porque esse é um pouco mais tabu. E aí vem crenças e valores, e o que eu acredito, e religião, e tudo mais, sentimentos. Nós não estamos tratando isso, nós estamos tratando como é que a 3M está aberta a respeitar esse público. E o outro que a gente lançou uma campanha onde a pessoa falava sobre as coisas que você não conhece sobre mim. Então tem saído várias coisas que dão conotação de diversidade, quanto são diversos, e também pessoas colocando, né? E eu apoio as iniciativas de diversidade. Isso também tem feito trazer muitos voluntários. Ah, que legal. Muito legal. Então, essa coisa do LGBT pode gerar toda uma dualidade. Mas como assim? Agora é assim, essa coisa aberta? Sim. É aberta. E aqui não importa o que você acredita, vamos respeitar o nosso colega. Vamos trabalhar juntos aqui. Né? É engraçado que você deve estar, não enfrentando, mas é um olhar quase como uma evolução da sociedade mesmo, né? Porque aqui a gente estava falando um pouquinho antes, tem muita questão da manufatura e um público que naturalmente é mais conservador, né? Muito processual. E que de repente você tem que ficar quebrando vários paradigmas que às vezes até fora já é um pouco mais natural, mas às vezes aqui nem você falou assim, um banheiro feminino, aquilo que você falou, né? A produção não é lugar para mulher. É isso. Hoje, se você falar, já sou absurdo, mas talvez há 5 anos não era o que 90% das pessoas achavam, né? Exato. Hoje deve ter 30%, né? Enfim, é algo que é um passo de cada vez, né? E assim, muitas iniciativas que a gente tem aqui, a gente sempre traz pessoas para falar e muitos treinamentos de viés inconsciente. Muito. Todo mundo tem viés inconsciente de alguma coisa. Todo mundo. Mas como que não importa o viés que eu tenha, eu respeito. Eu não sou machista, mas eu acho, né? Isso, mas eu acho... Então, eu não sou racista, mas eu faço uma piadinha ali que tem uma conotação. Então, a gente tem tentado quebrar essas pedras. O terceiro grupo que a gente criou, que foi criado no meio do ano passado, é o de raça e etnia, e a gente está focando em negros. Mas então aqui não tem espaço para outras etnias? Tem, mas a gente acredita que por estarmos no Brasil, esse é um tema importante. Sim. Né? E esse é um grupo que tem um dos maiores engajamentos, porque a gente tem feito campanhas também para chocar. Esse ano vão ter algumas coisas fortes e a gente tem feito muito benchmark. Tem empresas que estão bem evoluídas nessa linha. Legal. E a gente tem tentado trabalhar sempre, não para ter o grupo dos negros, o grupo das mulheres, o grupo... Não. Vamos discutir o tema, mas... Aberto. Exato. Aberto. Né? E no começo ficava assim, eu só vou no LGBT, se eu for no LGBT... eu sou LGBT e eu não quero que me falem que eu sou LGBT, e aí? E isso foi começando a ser quebrado também, né? E a gente tem o novo grupo que foi lançado esse ano, que é o de PCD, né? Pessoas com deficiência. E não por uma questão de cota, mas de como a gente resgata também toda a sensibilização para esse tema, né? Então a gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Todo mundo que trabalha nos projetos são voluntários. E é impressionante como se torna quase que uma missão de vida mesmo. Você mais aprende do que você ensina. Legal. É muito legal.
E você vê o pessoal tomando consciência? Você sentiu essa mudança Sim, a nesses gente vai 2 anos? gerando, principalmente cada vez que a gente fala, vem mais gente perguntar pra gente, como que eu faço pra entrar num grupo? Ah, que legal. Então, no começo tinham poucos participantes e vai aumentando, né? E aí é interessante que vão saindo outras coisas, que nem tem uma pessoa da área comercial que se engajou e ele tá conosco nesse comitê de diversidade e inclusão, não nos grupos, porque ele quer ajudar a gente a levar as mensagens para a força de vendas, porque é mais difícil, eles estão espalhados. E tem saído coisas do tipo, vamos começar a falar se pode usar tatuagem no ambiente de trabalho? Que parece um negócio simples, mas às vezes ainda um tabu. Sim. E a outra parte disso é como a gente também coloca isso na atração de pessoas. Então a gente tem mudado o nosso site para ele mostrar que a gente está aberto a vários públicos. Sim. A gente tem trabalhado também um viés inconsciente na seleção, então a gente tem feito experiências de currículo cego. Ah, que legal. Para que você precisa saber onde a pessoa estudou? Para que você precisa saber a idade? Para que você precisa saber onde a pessoa mora? E é engraçado que isso é uma coisa que, eu vou te falar assim, acho que evoluiu muito, mas ainda acho que a gente está muito atrasado. Ainda é a história impressionante. da formação. Isso, esse é um ponto para mim que acho que é um dos principais, que eu não entendo. Aonde estudou? Isso é uma coisa que eu concordo 100%. Por que isso faz tanta diferença? Na prática, se você for ver, muitas vezes tem um profissional que está tendo um desempenho muito melhor, você vai ver a formação dele, ele tem uma formação, na teoria, pior, entre aspas, com o nome da instituição, do que a pessoa do lado, né? E aí você não dá essa oportunidade. Exato. Então a gente tem feito algumas experiências. Primeiro você conhece, depois você fala. Porque às vezes na hora ali vai se apaixonar pelo candidato, porque o candidato é bom. Então a gente tem trabalhado isso nos programas como estágio. E o ano passado nós fizemos uma experiência ainda muito tímida de abrir mais as formações do programa de trainee. A gente contrata mais ou menos uns 12 por ano. E a gente abriu para qualquer curso. Medicina. Quer vir trabalhar na área de R&D, vem. Ainda sofremos algumas dificuldades, porque gestor não, produção, eu quero engenharia. E aí senta na sua frente, vocês que trabalham com hunting, senta na sua frente para descrever o perfil, tá falando dele, né? Nossa, exatamente. Só falta falar, eu quero que tenha estudado nesta escola, feito este curso, sentado na mesma carteira que eu sentei. Mês passado teve um cliente que ele abriu uma vaga com a gente de arquiteto, uma construtora, e ele queria que os pais desse arquiteto fossem engenheiros. Obviamente os pais dele são engenheiros, ele é engenheiro, todo mundo. Então a gente começou a falar, eu falei, olha, isso aí a gente vai ter que ter um jeito de falar, mas claramente ele quer ele ali naquela vaga, né? Exato. E aí pra que precisa então de alguém que pense diferente? E aqui, o fato de nós sermos a empresa do Post-it, a gente fizemos uma campanha muito legal que já tinha sido feito antes até fora, que é o Post-it Wonder, né? Que desculpa, Post-it Wonder não, Post-it War, que a gente lançou uma campanha para estimular a criatividade e que as pessoas tinham que montar figuras com o Post-it. Foi tão legal que não tinha mais parede. Sério? As pessoas começaram a escrever, essa parede não pode ser usada porque vai ser usada para área tal, que era por equipes, né? Então saíram muitas figuras interessantes, até com, às vezes, com espírito de alguma causa. Então, por exemplo, fizeram uma Frida. Ah, tá, legal. Fizeram um QR Code que você clicava e abria uma página da internet. É mesmo? Olha que Saiu legal. muita coisa. E a gente acabou, lançou com uma criatividade, a gente acabou até fazendo um concurso. É mesmo? De tanta repercussão. E aí foi muito legal que a gente fez um troféu na nossa impressora 3D. Então foi muito legal a repercussão. Legal. Né, das pessoas fazendo. E aí sai coisas de gente fazendo coisas do meio ambiente, coisas de pessoas trazendo causas na mesa, sabe? Gente fazendo coisa de super-herói. Tinha um aqui nesse prédio aqui em cima que o pessoal fez uma asa, 2 asas, e você podia ficar no meio, parecia... para tirar foto? Eu coloquei. Mas aqui bombou num tanto, porque que era no todo mundo ia de lá asas à sua imaginação. O prédio estava sempre cheio de gente lá tirando foto. Então, olha que legal. Foi muito legal. Então, a gente também está tentando estimular a diversidade nesse sentido também, de pensar diferente, de ter crenças diferentes, de ser criativo. Né? Se você só tem todo mundo igual, mesma formação, mesma origem, o que vai sair? A empresa não consegue evoluir, né? Exato. Então, e aí tem que ser tudo um pouco junto e misturado. Eu acho que lá no passado diversidade era clichê, aí era bonitinho.
É. Mas agora não é mais. O que eu falo muito para os líderes aqui, gente, as novas gerações, as criancinhas, os seus filhos adolescentes, eles não olham com tanto preconceito quanto o viés inconsciente. E aí? Essas pessoinhas vão estar trabalhando nas empresas amanhã. E aí? A gente tem que se preparar, tem que quebrar algumas barreiras inconscientes. Tem alguns treinamentos que a gente tem feito aqui, que você coloca lá, conta a história da pessoa e pede para ela, tá, com base nessa história, que características você daria para essa pessoa? E aí sai de tudo. Olha. E aí vai lá no final, sai a história da Lady Di, por exemplo. Uhum. De pessoas que você não faz ideia que tinha toda essa história por trás. E que aí você vai falar, ah, isso daí é coisa de alguém da América Latina, isso aí é uma coisa de uma pessoa pobre. Olha. E quando você vai ver, então, por que a gente vai criando, né? É que nem tem uma propaganda, acho que antiga da Coca-Cola, não, nem propaganda, isso era uma campanha, né? Em que eles colocavam na sala, não sei se você já viu, uma mesa redonda assim, tudo escuro, e cada pessoa falava sobre sua vida. Então, eu tenho tatuagens, eu gosto de andar de moto. E aí fala qual é a profissão. Aí na hora que acendia a luz, era totalmente diferente do que a pessoa tinha colocado o estereótipo, né? Isso. E aí você ia ver a pessoa, nossa, não imaginava que aquela pessoa era um advogado, outro um engenheiro, outra... E aí você fala, você ficou imaginando e na verdade o preconceito está com você, né? Exato. Porque a gente foi programado. Tem um consultor que ajuda bastante aqui, que ele é bastante famoso, que é o Reinaldo Buarelli. Inclusive ele saiu no exame esses dias. O Reinaldo, ele tem uma frente forte, ele é inclusive ligado à ONU com coisas de LGBT. Então ele ajuda a gente bastante. E é uma pessoa que fala muito bem. E ele começou uma palestra com o desenho de um presépio, uma foto do presépio. Com a pergunta, por que precisamos branquificar a sociedade? Sim. Por que o menino Jesus, que nasceu no Oriente Médio, tem que ser loiro de olho azul? E é a nossa tendência, a gente quer homogeneizar tudo. É verdade. E isso acho que está enraizado mesmo, né? Eu vi uma entrevista acho que era do Muhammad Ali, que ele foi falando, essa é bem legal, isso faz muitos anos, né? Ele fala, eu comecei a crescer, eu comecei a perceber que eles falavam que tudo associado ao branco era positivo e tudo ao negro era negativo, né? A situação ficou preta. Isso. Black... Amanhã é dia de branco. Essas piadinhas. Amanhã é dia de branco. Da onde saiu isso? A situação é isso, aquilo. Aí começou a falar umas 5, 6 frases que a gente costuma falar. Estou denegrindo a imagem de alguém. Exatamente. E vira uma palavra comum, uma coisa horrorosa. E aí ele começou a falar, ele falou, olha, tudo que a gente fala associado a isso é negativo. Por que eu vou ficar aqui? E ainda mais nos Estados Unidos naquela época, né? Tinha uma questão ainda muito pior, né? De segregação. Mas acho que é um caminho que a sociedade vai evoluindo, né? E é aquilo que você falou, tem que sair um pouco do discurso e conseguir colocar na prática, né? Isso, e aí quando você cria os grupos, existe sempre um risco de parecer que aqueles grupos estão se segregando em relação aos demais. Mas a gente tem tentado fazer esforço, porque assim, se você traz o grupo, você traz o tema para a mesa. Então, se você não tivesse feito campanhas relacionadas ao LGBT, fica tudo muito obscuro e as pessoas não se sentem à vontade para se expressar. Então, você tem que ir falando. E você acha que isso é um caminho que as empresas também estão seguindo? Sim, ou ainda está a gente pouco... participa de muito evento com outras empresas. Acho que tem empresas que estão fazendo coisas muito legais. Legal. Aqui a gente quer muito ir falando, e pode ser que amanhã... Esse dia eu recebi uma pergunta a gente tem falado com os clientes também. E a gente tem sido chamado por clientes para falar sobre esse tema. Empresas, clientes nossos que querem trazer esses temas para a mesa, né? E aí perguntaram para mim assim, mas e se quiser criar um grupo de aposentados? Né? Pessoas que aí tem a questão de etarismo, de idade, né? Sim. Que agora ainda tem a reforma da Previdência, que as pessoas vão trabalhar até mais tempo. Como é que vão fazer? Vocês aceitam? Porque até agora vocês que criaram grupos. Falei, podemos, se tivermos pessoas que quiserem e a gente entender que vai agregar valor, por que não? Só que a gente tem que tentar trazer a responsabilidade, porque se você entrou no grupo, não é só para ir lá e escutar, porque também tem coisas para fazer. E também não adianta ter essa postura de faz isso, mas não faz aquilo. Pô, você já está tendo uma ação, uma iniciativa, né?
Acho que é em cima daqueles pontos que são os principais e mais discutidos, né? Nós vamos ter no mês que vem uma ação de capacitação de todo mundo que é no grupo, participa de alguma iniciativa de diversidade e inclusão, para ajudar a ter um discurso único. Se eu sou chamado, que a gente começa a ser chamado para muitas coisas, se eu sou chamado para falar num evento e eu sou do grupo de LGBT, eu não vou falar só de LGBT, eu vou falar do todo. Então a gente está preparando as pessoas também para serem porta-voz da diversidade e inclusão, não importa de que tema que ele está tratando ali no dia a dia, porque isso também, porque senão a gente não dá conta de atender todo mundo que quer fazer benchmark, todo mundo que quer que a gente fale, todas as empresas e clientes, então a gente também precisa de pessoas preparadas para representar também. Né? Que legal. E Sandra, a gente costuma normalmente, para finalizar, dar dicas para quem está nos escutando, seja do próprio RH ou quem está começando a carreira, e a gente falou muito dessa questão da diversidade, você falou do viés, né, que as pessoas têm. Como que você acha que as pessoas deveriam ter esse olhar, seja no momento de contratação ou para você planejar uma equipe? Como que você acha que o novo profissional, o profissional do futuro do RH deveria olhar isso internamente e também com a sua equipe, né? Conseguir conscientizar? O que você poderia dar de uma dica aí para quem está nessa nossa área? Quem é RH precisa se conscientizar de que vai ser cada vez mais complexo e ambíguo o nosso ambiente de trabalho. Então, aquela coisa que a gente às vezes brinca que quem gosta de RH é porque gosta de gente, não é suficiente. Precisa muito mais do que isso. Gostar de gente é uma parte, mas precisa gostar também de ter desafios complexos, porque toda a complexidade do mundo, a exponencialidade do mundo vai refletir nas pessoas. Então, tem muitas coisas que a gente tem que correr atrás, né? E nem sempre um caminho mais fácil é o melhor caminho, né? Exato. E a gente não tem resposta para tudo. A gente fala assim, de guerra de talentos, a gente fala de diversidade, a gente fala de pessoas que não... temos vagas, mas não temos pessoas preparadas. Nós não temos as respostas. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos. Mas a gente precisa, na minha opinião, o caminho mais fácil ou o fator crítico de sucesso é quanto a gente está aberto. Sim. Porque se a gente de recursos humanos tiver uma cabeça fechada, e eu ainda vejo isso muito, a gente ainda, população em geral de recursos humanos, grupos que a gente participa, discussões, ainda estão apegados à legislação trabalhista, relações sindicais. Sim. Isso tudo é muito importante. Sim. Mas nós precisamos, como RH, abrirmos a nossa cabeça para conseguir ajudar a abrir a cabeça da empresa. É verdade. Então, para mim, a grande dica que passa por qualquer assunto e até da diversidade é como é que a gente abre a nossa cabeça. Nós temos que ser o porta-voz de, por mais que às vezes as mudanças vão ser difíceis, nós temos que ser o primeiro a aderir à mudança, porque vai mudar. Desde estar aberto à tecnologia nova, porque as pessoas em geral nos processos, elas vão estar apegadas aos padrões dela. E se a gente de RH não acreditar que diversidade é importante, incluir pessoas diferentes é importante, pensar de que o mundo vai ser cada vez mais necessidade de ter dados e ser analítico, e que a era digital vai mudar a forma com que os trabalhos acontecem, não vai ter ninguém que vai fazer isso. É verdade. E com toda a dificuldade que é de ter que provar o tempo inteiro que a nossa área é uma área estratégica, é uma área que tem que falar. Tem várias coisas aqui, né? A gente acabou não falando disso, mas aqui na 3M a gente tem um desafio super forte de cultura. Porque é uma empresa enorme, é uma empresa super consolidada. A 3M tem 50 mil produtos no portfólio. Nossa. Não é SKU, é produto. Então é uma empresa muito fácil de perder no foco, porque tem muito produto. É uma empresa de inovação, forte em produto, mas é uma empresa que precisa se reinventar. Sim. Então, algumas coisas que a gente tem aqui, a gente precisa ir mudando. E quem vai falar de mudança cultural? É verdade. E aí eu não estou falando só de mudança grande, eu estou falando desde mudança pequena de cabeça de líder que tem. Estamos num mundo onde a comunicação tem que ser horizontal e não mais vertical. Tá bom, mas a estrutura da empresa é piramidal. Perfeita. Mas como que eu faço o líder que está sentado lá ter uma comunicação mais distribuída e pensar que não é só porque ele tem informação, ele é poderoso? É o nosso papel. Isso eu ia te perguntar, assim, da questão da liderança, né? Porque essa parte do discurso e todo esse pensamento
é muito legal, mas se você tiver um líder que não compra, ele vai falar que legal, ótimo, mas na prática ou vai boicotar ou não vai seguir. Como que você lida com essa situação? Então, ontem até teve um funcionário que perguntou assim para mim, uma situação crítica lá, um funcionário de uma outra área, você acha que todo mundo que é líder está preparado? Eu falei, claro que não. E vai estar? Claro que não. Porque quando a gente está preparado para uma coisa, já muda e a gente tem que se preparar para outra. Então tem um aprendizado constante. A gente consegue mudar todo mundo para comprar essa... Não consegue. Tem as resistências, mas a gente não tem como esperar. Sabe aquela coisa, o que vem antes? Não tem, vai ter que fazer a mudança com os líderes que pensam ainda que eles querem os candidatos que eles acreditam que é o melhor porque é igual ele, aquele líder que ainda é autoritário, mas a gente precisa gerar é isso que eu acho que é o trabalho do RH, como a gente contamina. Sim. E como a gente fica feliz quando a gente contaminou nem que seja 10%, daquele 10%, porque eu acredito que esses vão ficando para trás. É verdade. Eles vão ficando para trás em algum momento, porque a mudança vai vir. O mundo não cabe mais uma liderança, comando e controle. Mas e é engraçado que ainda tem um fator extra, que é uma empresa muito focada em inovação, né? A 3M é muito famosa pela inovação. Até está escrito aqui inovação. Aí você tem pessoas que devem ter um perfil daquele tipo de, olha, eu sei fazer isso aqui, não vem me dar palpite porque isso aqui funciona há X anos e não vem querer você falar como é que tem que ser diferente. Mas isso é exatamente o que mata a inovação, né? Exato. Porque você achar que aquilo funciona e não precisa olhar para fora, né? Ou então, eu lido com o erro. Porque se eu vou, para eu poder ser disruptivo, eu tenho que ter tentativa e erro. É verdade. Então, para mim, a função de RH tem muito a ver com acreditar que é possível. Muitas vezes ter alta tolerância à frustração, porque a gente não vai se frustrar. Tinha vezes da minha carreira profissional que eu perguntava assim para chefe meu, nossa, a gente fica falando tanto de liderança, será que esse líder que a gente fala tanto, ele existe? Ou ele é uma utopia? Uma utopia, um idealismo. E de fato ele pode ter até um lado utópico. Sim. Porque no fim você quer um cara que tenha toda uma capacidade de inspiração e ele também é um ser humano que também erra, que também tem suas mazelas, né? Mas se a gente não acreditar que é possível pelo menos uma parte, a gente não vai gerar e avançar um pouco, né? E talvez, acho que dá para perceber como eu gosto do que eu faço. Talvez toda essa minha carreira e essa energia que eu tenho vem porque eu acredito. Então, quem trabalha em RH tem que acreditar. Tem que acreditar que é possível. E não é só porque acredita que vai dar tudo certo. Não vai. Tem que ser resiliente, né? Tem que ser resiliente. E tem que se contentar com os pequenos ganhos. Sim. Não é... Eu falo isso todo dia para minha equipe e tem dia que eu preciso falar várias vezes para mim também. Porque não é fácil. Sim. Porque tem muitas barreiras. Sim, imagino. Você quer vender as coisas, não, mas é caro, não, mas não pode fazer. Mas a gente precisa acreditar, tem que ter um certo idealismo. Então, acho que a dica para quem é de RH, mas você está falando que você é diretora, você tem mais autonomia. Não importa, você tem o seu grau de autonomia onde você está. Você precisa querer fazer diferente, acreditar que é possível. E se posicionar assim também, né? Isso. A maneira como você lida com a empresa, com o chefe, com os pares, né? E como você vai mudando? Desde quando você é um analista lá que está fazendo a vaga e o líder quer o igual a ele, e aí você vai fazer algumas perguntas e vai colocar, desde esse momento, até quando um líder autoritário senta na sua frente, e não é fácil desafiar o líder autoritário. Porque ele olha para sua cara, quem é você? Mas é uma questão da gente ir pontuando, e tem a questão de respeito, sabe? Você também se impor. O RH tem que sair daquele conformismo, tem que ter muito senso crítico para as coisas. É uma das coisas que eu mais pego no pé da minha equipe. Tem que ligar a chave do senso crítico. Por que está sendo feito assim? Porque é só assim. Mas eu acho que uma das grandes dificuldades é aquilo que você falou, a maneira como a pessoa se posiciona, né? Porque a pessoa tem que lidar, às vezes, com o requisitante, com o gestor, que muitas vezes tem um cargo superior, e por mais que ela tenha esse senso crítico, às vezes a pessoa não consegue se posicionar, né, para falar assim, eu sei que aquilo não faz muito sentido ou que está errado, mas eu não consigo. A gente lida muito com isso com os nossos clientes. Com certeza. A gente recebe uma posição, ou uma descrição, uma vaga, e às vezes eu pego o telefone e ligo para o cliente. Aconteceu outro dia lá uma vaga, eu falei, por quê? Eu comecei tudo bem, apresentei, falei, por que você quer isso? Não, porque, mas, de novo, por quê? Acho que no terceiro ou quarto porquê a pessoa parou e falou, realmente, né?
acho que não precisa para essa posição. Eu falei, não, né, sabe assim, a pessoa precisa ter inglês fluente, mas por quê? Ela vai usar o inglês? Não. Ela vai fazer alguma coisa em inglês? Não, tem uma reunião por mês, entendeu? Então, de repente, você está perdendo um candidato que é excelente. E às vezes o líder não está vendo isso. Não está nem vendo. De alguém falar. Né? Essa é a questão da formação, né? E você vai ganhar todas? Não. Não, exatamente. Só que quanto mais você questionar, mais tem chance de dar certo. É verdade. Às vezes você vai ver, porque eu quero e acabou, e aí você tem que, né, recuar, mas às vezes você vai conscientizando, né? Eu brinco com os estagiários. Quando tem um estagiário novo que quer falar comigo, você, numa posição de estagiário, vai aprender o quanto você quer. Você vai aprender o quanto você é... Como é a palavra que eu uso? Você precisa gerar algum tipo de incômodo nas pessoas que você está interagindo. Não é ser o doido que não tem noção ou aquele chato de plantão. Mas precisa ser aquele que incomoda de alguma maneira. Sim. Aquele ter uma pontinha de impertinência. Sim. Porque senão vai entrar e vai passar. E eu acho que se desde lá do estagiário que começa em RH tiver esse senso, você vai criando pessoas que têm essa capacidade. Eu lembro que desde quando eu era analista, eu era atrevida em alguns momentos de questionar o gestor. Acho que é isso que falta para o RH. Esse atrevimento positivo, sabe? É verdade. Sandra, muito obrigado pelo nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada. Até mais.